Fala galera do canal Science Extreme, aqui é o professor César Lisboa gravando mais uma videoaula para vocês. Então eu estou aqui em Itatiba, na casa do meu cunhado, ok? Mas eu não esqueci dos meus alunos. A você, educador, essa aqui é uma aula de observação de células sanguíneas, mas com informações extremamente básicas, ok? Em nível de Fundamental 2, ok? Eles estão tendo contato com a composição sanguínea pela primeira vez de maneira um pouco mais específica. Então as células foram observadas em 3 tipos de aumento, 40 vezes, 100 vezes e 400 vezes, ok? E aí a gente pôde observar 3 tipos de células, tá certo? Sendo que plaqueta, sinônimo de trombócito, não foi possível observar. Só em algumas lâminas a gente observava um aglomerado inespecífico sem coloração ou por hora um pouco marrom. A gente atribuiu a um aglomerado de plaquetas, mas nós não temos certezas dessa afirmação, perfeito? O que se pode afirmar é que a gente observou leucócitos, ok? O termo sinônimo para leucócito é glóbulo branco, isso mesmo, são as células brancas do sangue, certo? Convém dizer que elas são realmente brancas, perfeito? Se a gente observar o pus, que se forma antes de uma casquinha de um machucado, da coloração branca, aqueles são glóbulos brancos que saíram da corrente sanguínea por um fenômeno chamado de apedese, ok? E morreram em batalha. Essa é a prova mais explícita de que os glóbulos brancos são realmente brancos. Porém, são células nucleadas e os seus núcleos contêm um material que reage fortemente com um corante, atingindo uma coloração roxo bem forte. Já as hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos são células achatadas, lembrando rosquinhas, lembrando os discos, lembrando cookies, ok? São células anucleadas que nós também podemos observar. Então, as bancadas observaram uma imagem, microscopia óptica, em 400 vezes, parecida com essa daí. Okay? Então esse agregado de células que a gente observa no roxo mais claro são as hemácias. Eu pedi para os meus alunos imaginarem uma pilha de biscoito, uma pilha de cookie, depois derrubar, imaginar derrubando essa pilha, tipo um efeito dominó, imaginando as peças do dominó sobrepostas. Então derruba a pilha de cookies e imagina os cookies sobrepostos. É mais ou menos isso que eles observaram em termos de células sanguíneas, em termos de hemácia especificamente. E essas células aí, em menor quantidade, com um roxo mais escuro, certo? A gente atribui aos glóbulos brancos. Com um pouquinho de sorte, também é possível observar no mesmo aumento aí, ó, as células um pouquinho melhor definidas, né? Ok? Então aqui a gente percebe a presença dos glóbulos brancos, tá certo? E dos glóbulos vermelhos, perfeito? Então perceba que os glóbulos brancos são nucleados, e a condição nucleada faz com que a reação com o corante no preparo da lâmina seja diferente. Isso daí é sangue humano, ok? Sangue humano espotado numa lâmina e observado na aula de laboratório e microscopia óptica, perfeito? Aí nós fizemos um comparativo, né? E aí o que dá para falar de maneira bem básica sobre essas células é o que consta nessa tabela aí. Primeiro, qual é maior, né? Então a célula maior é o leucócito. Enquanto as hemácias atingem uns 6 micrômetros de diâmetro, um leucócito ele atinge 12, dependendo do tipo de leucócito, ele atinge 15 micrômetros de diâmetro. Okay? Então, apesar de não parecer, dependendo do aumento na microscopia, os leucócitos são maiores. Perfeito? Qual existe em maior quantidade no sangue? A hemácia. Dá uma olhada. Então, as hemácias elas existem por milímetro cúbico, certo? Por milímetro cúbico deve existir mais ou menos uns 5 milhões de hemácias, certo? Ao passo que os glóbulos brancos existem em menor quantidade, cerca de 6 mil por milímetro cúbico mais ou menos, tá? Claro que a quantidade de glóbulos brancos aumenta se a gente está num processo infeccioso, ok? Lembrando que os glóbulos brancos são células de defesa que promovem a defesa do nosso organismo através de 2 mecanismos, produzindo e liberando anticorpos, que vão se ligar com o antígeno e inativando esses antígenos na corrente sanguínea, e também destruindo esse complexo antígeno-anticorpo que se forma através de um processo chamado fagocitose, que envolve a captura desse complexo e a destruição. E para isso o glóbulo branco faz uso de ferramenta enzimática dentro da célula. Depois nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes do que eu estou falando agora, ok? Mas eu disse isso porque quando você está num processo infeccioso, a quantidade de leucócitos aumenta exacerbadamente.
E aí a gente não dá para comparar com essas lâminas aí. Essas lâminas são de indivíduos saudáveis, okay? De mamíferos saudáveis. Então, quem existe em maior quantidade no sangue, indiscutivelmente, é a hemácia. Isso se observa muito claramente na lâmina. Qual delas é vermelha? A hemácia também, como eu adiantei no slide anterior. A hemácia é rica em uma proteína chamada hemoglobina. Ela tem a função de se ligar com o oxigênio para promover o transporte de oxigênio inspirado para todas as partes do corpo. E como essa hemoglobina ela é formada por domínios de ferro, e o ferro tem uma coloração na forma de minério avermelhada, e essas células são ricas nessas proteínas, é natural que elas tenham uma coloração vermelha. Como elas são a célula sanguínea em maior quantidade no sangue, é natural que o tecido sanguíneo seja vermelho também, ok? Mas a gente não pode confundir o sangue com o líquido, tá? Lembrando que o sangue é um tecido, como qualquer tecido, ele é um conjunto de células. Então ele é formado por 3 tipos de células: os leucócitos, ou glóbulos brancos, as hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, e as plaquetas ou trombócitos, responsáveis pelo processo de coagulação e cicatrização, essa última. Perfeito? O que acontece? O sangue deve circular pelo corpo, então ele é um tecido de aspecto líquido, porque o conteúdo entre as células, ou seja, a matriz extracelular desse tecido, que é o plasma sanguíneo, ele é composto mais de 90% de água. Perfeito? Então é natural que essas células estejam dispersas em uma matriz aquosa, tá? Então, mais uma perguntinha da tabela: qual delas apresenta núcleo roxo de formato visível? É o leucócito, tá? Até porque a hemácia é uma célula anucleada, bem como a plaqueta, perfeito? As únicas células sanguíneas que apresentam núcleo são os glóbulos brancos. E o núcleo é variável, de formato muito variável, e a gente pode classificar os glóbulos brancos de acordo com a condição do seu núcleo. É bem interessante tentar discutir isso daqui a pouquinho com vocês. Qual apresenta o formato achatado? Seriam as hemácias, né? Elas apresentam o formato de uma rosquinha, de um disco, de um prato. Elas têm capacidade de se espremer e passar pelos vasos sanguíneos mais minúsculos de todas as partes do corpo. Por quê? Porque elas precisam entregar oxigênio. Então existem locais no corpo que as hemácias elas passam em fila, uma atrás da outra, e se espremendo ainda para deixar esse oxigênio para os tecidos. Perfeito? Agora, com um pouco de sorte, é possível observar uma imagem assim. Então você percebe que cada uma dessas células sem núcleo são, como já falei, as hemácias. Mas perceba os glóbulos brancos, olha como eles variam em formato de núcleo. Eu dei uma pesquisadinha na internet, mas coisa de curioso, tá? Não é possível afirmar com certeza, ok? Deixa aí nos comentários, deixa seu like, conversa com parentes que são médicos, de repente hematologista, que você conheça, entendeu? Fala para ele conferir essa classificação com a gente, tá? Eu sou um biólogo, tá certo? Eu sou um fisiologista vegetal. Um professor de 8º ano, então eu tenho um conhecimento básico sobre o corpo humano, e aí por tentativa e erro, por observação e um pouquinho de intuição, eu tentei me meter a besta de classificar esses glóbulos brancos, ok? Pensa aí comigo enquanto assiste a videoaula se é coerente ou não essa minha classificação. Eu acredito que sim, eu acho que eu mandei bem. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma conferida? Vamos pensar nesse aqui, ó. Talvez esse, olha o aspecto do núcleo em forma de ferradura, ó. Talvez esse seja um neutrófilo, olha só. Neutrófilo é um dos tantos tipos de glóbulos brancos, perfeito? Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Olha esse núcleo ocupando a maior parte, tá certo, da célula, sobrando pouco lugar para o citoplasma, que fica literalmente pressionado para a periferia da célula. Então está aqui a membrana, aqui é o citoplasma, está aqui o núcleo, ok? Dá uma olhada no aspecto dessas células esquemáticas que eu tirei da internet. Será que não é um linfócito? Creio eu, penso eu que sim. Olha o aspecto desse núcleo aqui, ele parece um rim, parece um feijão. Isso aqui não lembra o núcleo do monócito, que também é um tipo de glóbulo branco? Talvez, ok? Isso aí para a gente pensar, certo? Vamos dar uma olhada. Esse núcleo aqui parece que ele é dividido, parece que ele é separado, né? Dá uma olhadinha. Olha só. A gente tem uma estreita faixa que conecta um aglomerado nuclear e outro aglomerado nuclear. Talvez seja essa pequena faixa. E aqui a gente esteja nos deparando com o eosinófilo. Será? Fica a pergunta aí para a gente refletir e trocar uma ideia depois. E esse aqui, ó. Dá uma olhada no basófilo, ó. Ele também é unido por esse aglomerado celular, mas esse aglomerado celular não é curvo, não é em forma de ferradura. Será que nós estamos falando de 2 núcleos aqui, ó, como aqui, ó,
talvez esse não seja um basófilo, quando a gente consegue distinguir bem dois aglomerados nucleares, talvez, né? Ok? Então essa videoaula fica por aqui, tá certo? Bons estudos, ok? E fica um abraço do professor César para vocês aí, ok? Curta, compartilhe o canal aí, conhecimento tem que fluir, galera. Conhecimento tem que fluir. Um forte abraço, fui!